Boa noite a todos. Boa noite. O tema de hoje é auxílio espiritual aos encarnados. Tá? E quando nós chegamos na Terra, na própria oração de abertura, foi comentado, né, foi tratado dessa questão de quantos de nós fica assim, digamos, desorientados, distraídos, né, iludidos e sem saber o que estamos fazendo aqui. Mas todos nós temos uma razão para estarmos aqui. Todos nós temos um motivo, temos um sentido, um significado que vem de muitas e muitas encarnações anteriores, quando nós fomos criados. De uma certa forma, uma parte de nós consegue perceber isso. Não estou dizendo só dentro do Espiritismo, em vários outros campos religiosos, espiritualistas, filosóficos. Mas sem dúvida que a doutrina espírita nos dá um leque muito amplo para entendimento disso. E quando nós encarnamos, e nós vamos encarnar várias vezes, e já encarnamos muitas vezes, nós trazemos, digamos assim, imensas possibilidades e trazemos imensos desafios. Eu costumo dizer lá no centro, nos nossos estudos, né, nas palestras, que a Terra hoje, mundo de provas e expiações, entrando numa fase de transição planetária, é o mundo mais rico que nós temos. E quando eu falo isso, eu me refiro a qualquer orbe do nosso universo. Mais rico, essa fase planetária, a fase mais rica de aprendizado. Por que ela é a fase mais rica de aprendizado? Porque nós temos uma gama muito grande, muito diversa de espíritos encarnados. Desde os espíritos mais brutos, mais assim, vamos dizer, endurecidos, recebendo últimas oportunidades reencarnatórias nessa fase planetária. Muitos aqui já devem ter lido sobre os exilados de Capela, sobre a Caminho da Luz de Emmanuel, sobre esse processo que acontece quando às vezes o espírito, aquele orbe evolui, Capela evoluiu, aquele orbe de Capela, e os espíritos que não conseguiram acompanhar, exatamente a Terra como está agora, não conseguiram acompanhar aquela fase, eles vieram para onde? Para a Terra. Há milhares e milhares de anos atrás, quando nós ainda estávamos numa condição bem inferior. De modo que eles trouxeram a bagagem deles, principalmente a parte intelectual, a estrutura religiosa, que deu origem a várias religiões importantes, né? Basta ler lá a Caminho da Luz de Emmanuel. E ao mesmo tempo, eles também tiveram que sair de um mundo que estava entrando numa fase mais tranquila, onde não havia violência, onde não havia mais a ambição, o apego, para entrar no mundo e começar uma luta muito dura. Vejam, a Terra 10 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, era um ambiente muito mais hostil do que é hoje, muito mais difícil, né? Então esses mecanismos de transição e de evolução e de migrações espirituais estão dentro desse processo maior de evolução do nosso planeta. Então nós temos os planetas mais inferiores do que a Terra e planetas mais evoluídos do que a Terra. Mas essa fase nossa de transição planetária, por ter esse leque tão grande de espíritos, ele nos permite o seguinte, que a gente seja testado, aí vem muito também da leitura de harmonização, que foi feita, porque você tem que colocar a tua fé à prova. E como é que você coloca a sua fé à prova se você só está vivendo com pessoas boazinhas, pessoas que gostam de você, pessoas que te estendem a mão, não tem ninguém que joga uma casca de banana, ninguém que te empurra, ninguém que te dá uma pernada, só tem pessoas boazinhas ao teu lado, só tem pessoas conscientes. Você vai fazer uma conversa, não tem uma maledicência, e a maledicência é contagiosa, igual a peste, tu pega, né? Você pode estar se vigiando, cara. No teu ambiente de trabalho, se a pessoa começou a falar mal de fulano, de ciclano, daqui a pouco você não se vigia, você está falando mal também, o troço é contagioso. Então assim, você num mundo mais evoluído, você não tem nada disso. Como é que você vai colocar a prova a tua fé? Como é que você vai colocar a prova o teu conhecimento? Como é que você vai colocar a prova a tua capacidade de amar? É aqui. É num planeta onde você tem esse leque tão grande de espíritos, muitos para te testarem e muitos para te ensinarem. Nós temos imensos companheiros espirituais encarnados aqui na Terra que são grandes mestres para nós.
são doutrinas e são espíritos, sejam eles desencarnados ou encarnados, e eles se tornam grandes mestres. Então, o planeta Terra, nós temos espíritos para aprender com eles e espíritos que nos testam, mas também nós podemos ensiná-los, podemos compartilhar com eles aquilo que aprendemos. Então, vejam a riqueza que é esse planeta, esse momento que nós estamos vivendo. E muitas vezes a gente vê a pessoa assim: não quero mais nunca mais voltar para a Terra, eu quero sair da Terra, não quero mais voltar para a gente. Isso aqui é o local mais maravilhoso que existe para nós evoluirmos. É onde nós podemos turbinar o nosso processo evolutivo, se nós tivermos a forma correta de proceder. Mas qual é o grande desafio do planeta Terra também? Quando nós viemos para cá, nós trazemos 3 pontos que tendem a dificultar um pouco a nossa vida, mas que exatamente pela dificuldade é que você se supera e você se melhora. Se for fazer a faculdade, por exemplo, aí você pega, o professor só dá prova fácil, só dá matéria fácil, você não é testado, você não é provado. Isso não vale para o colégio, para a faculdade, onde for. E ele pode impor desafios maiores na medida que a turma responde a contento com aquilo, né? Então você pega uma turma que, por exemplo, eu dei aula de matemática e também na época da faculdade eu tive uma interação muito bacana com os professores, né? E isso foi, eu fiz faculdade com 37 anos, fui fazer faculdade. E aí o que acontece? Você já tem mais maturidade, você consegue entender a grandiosidade que é você estar num ambiente onde as pessoas, no curso que eu fiz, né, no curso de matemática, quando eu fiz, tinha muitos professores envolvidos mesmo com aquilo ali, muitos doutores, pós-doutores, né? Se formou ali uma equipe muito boa. E você observa que eles vão meio que te testar ou te desafiar à medida que a turma responde a isso positivo ou negativamente. Então nós somos assim, o tempo todo somos estimulados a ter maior ou menor desenvolvimento desse plano, depende do que nós queremos. E o que acontece quando a gente encarna aqui? Nós trazemos sombras, que é um tema que a gente tem trabalhado bastante lá no Jesus Maria José, no nosso centro de Vassouras, que é um tema que a Joana de Ângeles trabalha muito. E o que é sombra? Sombras são aqueles conflitos, aquelas memórias, aquelas emoções perturbadoras que trazem, quando chegam ao nível da consciência, ao nível do ego, elas trazem aflições mentais, que nós chamamos de neuroses, né? Elas se tornam processos neuróticos: medo, ansiedade, depressão, raiva, digamos assim, vazio existencial, culpa. Todos esses são fatores desencadeadores de neuroses. E nós trazemos essas sombras. O que é isso? Vivências passadas que não foram, que geraram uma transgressão da lei, uma forma incorreta de lidar com a lei divina, ou seja, de lidar com as pessoas. Normalmente, quando a gente fala lidar com a lei divina, é fundamentalmente lidar com nós mesmos e lidar com as pessoas. A nossa incapacidade de fazer isso. Isso gerou um conflito, gerou um medo, gerou uma raiva, gerou uma revolta. Isso nós não trabalhamos, ficou lá guardadinho dentro de uma gavetinha, lá no subconsciente. Uma hora ele sai e vem à tona. Você não consegue impedir que ele venha. Essas são as sombras. O segundo ponto são os nossos companheiros espirituais que trazemos de outras vidas. Eles estão encarnados ou principalmente desencarnados. E eles nos procuram. E podem ser inimigos ou podem ser cúmplices. Cúmplices de erros que fizemos no passado, ou inimigos, porque um ou outro no passado nós nos envolvemos em disputas. Isso gerou uma roda, né, um círculo vicioso de sofrimentos, de vinganças, de um processo ruim para os dois lados. E muitos de nós observamos o quanto isso acontece na casa espírita. A gente consegue, pelo fato de nós não negarmos esse mecanismo. Veja, não é que nas igrejas não existe obsessão. Não é que no templo, nas igrejas sejam evangélicas, sejam protestantes, seja numa sinagoga, numa mesquita, está cheio de obsidiado do mesmo jeito. Só que eles não aceitam isso. Tem que é coisa do demônio e tal, não sei o quê. Quando vem, né, isso aí, nós espíritas entendemos melhor esses mecanismos obsessivos porque nós estudamos isso. Isso faz parte do conjunto de ideias que nós trabalhamos para entender o ser humano, para entender nós mesmos, né, para realizar o nosso mecanismo evolutivo. Então a obsessão é um segundo ponto. Então nós temos sombra e obsessão. Qual o terceiro ponto?
é a nossa visão incorreta de como reagir, ou também o nosso entendimento incorreto de como reagir aos estímulos que recebemos de um mundo que é de transição planetária, que está muito mais próximo de um mundo de provas e expiações do que um mundo de regeneração. Porque veja, o que é a transição planetária? A transição entre provas, expiações e regeneração. Só que dentro dessas duas, digamos assim, desses dois estágios, nós estamos aqui, ó, estamos coladinho no provas e expiações, estamos longe ainda do regeneração. Então o que acontece? Nós nos vemos diante de situações estressantes, diante de situações que nos causam medo, de apegos, de uma série de coisas que nos atraem. E hoje o desafio é maior, diga-se de passagem. Não que nós sejamos tão diferentes do que nós éramos há 100 anos atrás, mas vamos lá. Se eu olho para 100 anos atrás, você diz assim, sabe aquele famoso, assim, por exemplo, quando você está muito ansioso, tem pessoas como eu que atacam a geladeira, principalmente se é sorvete, doce de leite, torta de chocolate, e eu não posso, eu sou pré-diabético, não posso fazer isso. Minha esposa é endócrina, ela pega no pé pra caramba. Mas aí o que acontece, cara? Há 100 anos atrás a gente tinha uma geladeira cheia de bolo de chocolate, de sorvete, não tinha nada disso, a gente não tinha geladeira, a gente mal tinha. Eram umas coisinhas penduradas, nós fazíamos um sítio que você fazia. O máximo de doce que você conseguia era uma rapadura se tivesse cana para você fazer, moer e fazer lá, entendeu? Observe que até na questão alimentar nós não tínhamos isso, mas não tínhamos shopping, para você querer comprar e se endividar todo no cartão de crédito para pegar o iPhone 16, o 15, sei lá, eu nem sei como está agora. Observe como que o meio te propiciava menos oportunidade para você fazer bobagem, só que hoje o meio nos proporciona inúmeras oportunidades de fazer bobagem. Não é que nós estamos muito melhores nem muito piores, nós estamos um pouco melhores, mas o mundo mudou muito e nós estamos tendo dificuldade de lidar com isso. E essa dificuldade de lidar com todos esses estímulos nos leva às vezes a tomar decisões erradas. E por isso nós temos que tentar estabelecer para a nossa vida algum tipo de rumo, de rota, de roteiro. Temos que ter uma espécie, quase um manual de instruções. E ele nunca nos é negado pela espiritualidade superior. Então é nesse ponto que a gente entra nessa questão dos auxílios espirituais. A gente vai focar mais para frente no livro que nós estamos estudando agora, na quinta-feira, que é Entre os Dois Mundos, do Manuel Filomeno. Mas antes de entrar um pouco num capítulo específico desse livro, eu vou falar desses livros, já nos momentos em que a gente observa todo esse auxílio espiritual. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, é importante se dar uma lida nessa parte, gente. Vai do 459 até o 470 e pouco da questão, que é a influência dos espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Na pergunta específica na 459, eu vou falar mais ou menos, porque a resposta exata eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos assim. Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, sobre a influência, se os espíritos exercem influência em nossas vidas. Ele fala que sim, que exerce uma influência muito grande, o Espírito da Verdade, e às vezes essa influência é tão grande que muitas das vezes são eles que vos guiam, que vos dirigem. Eu acho que ele responde assim dessa forma. A gente acha até que é um exagero isso, mas a gente vai ver que muitas das vezes é o que acontece mesmo. Tá? A influência espiritual na nossa vida é muito grande. E aí, hoje nós vamos focar só na influência boa. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente está falando aqui, para essa influência positiva, né, ela vale para a influência negativa. Se você tem um espírito que você, de alguma forma, cria as condições para a sintonia com ele, ele vem para te orientar, para te ajudar, para te curar, para te trazer todos os benefícios através de mecanismos intuitivos, através de passes, através de manipulações fluídicas. Você vai ter também a possibilidade de atrair irmãos pouquíssimos parecidos, ou então até com raiva, inclusive aquilo que nós falamos logo no início, que são os nossos obsessores, que às vezes a gente traz, não é que todo mundo tenha, tá, gente? Mas muitos de nós trazem irmãos de outras vidas que estão no plano espiritual, ou então encarnados, são obsessores encarnados, são aquelas pessoas que você tem que viver com ela, ou uma parte da sua vida pelo menos,
e tem que tentar se harmonizar, e a gente observa a dificuldade que é a harmonização dessas duas pessoas. Eu, por exemplo, tenho primos gêmeos idênticos, univitelinos, eles se odeiam, não pode ficar perto do outro. Então isso uma situação que você, mas geralmente gêmeo, que é igualzinho, né? Bota a mesma roupa, bota não sei o quê, mesma família, mesma educação. E no entanto os dois se odiavam. Ficava impressionado com isso, que eu tomei conhecimento com eles quando eu tinha 13 para 14 anos, eu não tinha muito contato com eles, e fui ver realmente o grau de ódio que um tinha pelo outro, especialmente um deles em relação ao outro. E até hoje eu acho que é assim, continua desse jeito. E assim, é aquele espírito que poderia estar desencarnado. Se tivesse desencarnado, seria um obsessor. Como ele encarnou, eles nasceram como gêmeos, ou irmãos. Não precisa ser necessariamente gêmeos. Esse caso me chamou mais atenção por serem gêmeos. E assim, a gente tem que se reajustar, não tem jeito, vai ter que fazer as pazes, vai ter que se harmonizar com esse companheiro de jornada. Então vai ser de um jeito. Dali eles tiveram a bênção de nascer na mesma família, mas não aproveitaram essa oportunidade, né? Pelo menos até agora não aproveitaram, para ser ainda tem chance ainda. Vamos ver então algumas formas de auxílio espiritual que acontece, especialmente na literatura espírita, e algumas das experiências que nós temos dentro da casa espírita, tá? Primeiro ocorre nas desencarnações, muito auxílio espiritual no processo de desencarnação, quando nós estamos para desencarnar. Há um livro muito bom chamado Obreiros da Vida Eterna, tá? Do André Luiz, da coleção Nosso Lar. A gente vai achar isso o tempo todo na literatura espírita, tá, gente? Vamos achar isso também nas nossas vidas, em situações que nós vimos, observamos, tá? Mas nesse caso do Obreiros é muito bonito esse trabalho, porque parte de uma colônia espiritual, o instrutor Jerônimo, o André Luiz, o padre Hipólito e a Luciana. Eles são espíritos que vão compor uma equipe para ajudar 5 indivíduos que vão desencarnar. É sempre instrutivo esses estudos de caso. E aí, no caso, nessa situação, nós temos 2 mulheres, uma é uma evangélica, outra é uma espírita. Essa evangélica, ela cuida de crianças e de jovens, ela trabalha com uma espécie de evangelização. A espírita, acho que é a Adelaide, ela tem um orfanato, ela dirige um orfanato espírita. Isso, é claro que hoje em dia, mas o orfanato, mas o livro é de 40, 50, 60 anos atrás, né? Havia muitos orfanatos, muitas coisas assim. Nós temos um católico, são várias religiões ali, um católico chamado Cavalcante, uma pessoa boníssima, mas muito apegado à família, Você mesmo ele tendo noção das questões espirituais, ele tem dificuldade, dá mais trabalho no processo de desencarnação. Tem o Dimas, que é um espírita, e tem o Fábio, que é um caso muito interessante. Esse Fábio, ele não é um espírita, ele não é católico, ele não tem uma religião, mas ele é um espiritualista. Ele não frequenta nenhum culto específico, ele não vai num local específico, mas ele é uma pessoa tão sintonizada, ele já nasceu com aquela força espiritual tão grande, e ele se conecta com as entidades superiores, que ele é muito querido no plano espiritual por espíritos superiores, pelas tarefas que ele realiza anonimamente, inclusive em processos de desdobramento, que é o que deixa entender muito no texto. E também conversando com as pessoas, realizando caridade, é natural dele, esse processo pela evolução dele. É muito bonito ver ele falando com os filhos dele, ele tinha tuberculose, ele já preparando os filhos dele para esse processo, para saberem que o pai tinha que partir, mas que eles ficassem firmes junto com a mãe e tal, que tudo daria certo. E de fato a desencarnação dele é muito tranquila, é que menos dá trabalho, ele praticamente desencarna sem perturbação, quase sem perturbação nenhuma, quando chega, eles vão para buscá-lo, mas assim, quase que não precisava. De tão tranquilo que é o processo, de tão lúcido que ele está em termos de equilibrar a vida material e a vida espiritual, e a família dele também não entra em desespero por conta desse algo mais que ele incutiu neles, em termos de espiritualidade. Mas o bacana desse trabalho é isso, é ver esse cuidado dos espíritos, caso a caso. Tem uma situação que vai ser adiada, acaba sendo adiada a desencarnação durante o trabalho. Por quê? Porque a neta que ia nascer dessa senhora, eu não me lembro se é Albina ou se é Adelaide, agora estou na dúvida, acho que é da Albina. Ela estava para desencarnar e ia ser ajudada. Só que aí, o que acontece? Um garotinho que era, tipo assim, um neto adotivo dela, ora para que ela fique boa. Essa oração chega ao plano espiritual.
E aí se começa a avaliar uma questão que até então o André Luiz não sabia, mas quando a equipe foi para lá, o Jerônimo coloca isso, que o caso dela é um caso em estudo. Por quê? Porque a filha dela ia nascer uma menininha. E quando essa menininha nascesse e crescesse, os dois, esse neto adotivo dela e essa menina, fariam um trabalho muito importante no campo da espiritualidade na Terra. Ou seja, esse processo desencadeou toda uma verificação de não permitir a desencarnação dela naquele momento, apesar de já estar muito comprometido o coração dela, para que a filha não tivesse um choque muito grande e viesse abortar a menininha, que estava ali já. Então vocês vejam, aí ela recebeu uma moratória de uns 3, 4, 5 meses para dar tempo do nenenzinho nascer, da nenenzinha nascer, e depois eles voltarem de novo para dentro. Mas isso foi decidido a partir de uma oração desse menino. E ele já sabia de antemão, assim, não tinha isso no sentido assim, vamos dizer, lógico, racional, estava aí no íntimo dele, que aquilo não podia acontecer naquele momento. E isso desencadeia todo um processo. Então a gente observa o quanto a espiritualidade é sensível a esses pedidos, a essas necessidades, e o quanto nós criamos destino a todo momento, né? Poucas situações nas nossas vidas são assim matematicamente determinadas. Muita coisa que acontece surge de decisões que vamos tomando ao longo do tempo. A gente não nasce com uma programação tão rígida assim. Eventualmente sim, em algumas situações kármicas muito sérias, é claro que a gente sabe que acontece isso. Indivíduos que vêm com determinismo praticamente perdem o seu livre-arbítrio. A gente tem situações desse tipo, mas são muito poucos. A maioria de nós muda muito do nosso planejamento. Auxílio nas encarnações. Aliás, então, só deixando essa lembrança, gente, obreiros da vida eterna, se vocês quiserem conhecer os mecanismos de auxílio que a espiritualidade realiza, os passes que são aplicados, as operações magnéticas, o corte dos últimos cordões fluídicos, é um nível excelente para isso. Tá? Depois a gente vai para a reencarnação. Também tem muito auxílio espiritual no processo encarnatório. Aqui a gente se vale muito da obra Missionários da Luz, no seu capítulo 13, que é a reencarnação de Sigismundo. E na reencarnação de Sigismundo, o trabalho que deu essa reencarnação para a espiritualidade, gente, vocês não queiram saber. Que o Sigismundo é aquele, eu acho que bacana particularmente desse caso, é que o Sigismundo ele foi um espírito que errou muito no passado. Tanto que ele matou o pai dele, assim, o que vai ser o pai dele, o Adelino, nessa reencarnação. E o Adelino não queria receber ele como filho. Tinha se comprometido antes da reencarnação, mas depois que o Adelino reencarnou, quando ele começa a se aproximar do filho em sonho, quando vai se aproximando, já o filho começa a se aproximar do ambiente familiar, ele começa a ter uma rejeição muito grande. Em desdobramentos, ele praticamente tentava agredir o Sigismundo, ia prejudicando o processo reencarnatório. A espiritualidade vai ter que fazer todo um trabalho, juntar os dois, explicar o que aconteceu. Não que o Adelino fosse uma pessoa ruim, tá, gente? É um mecanismo meio que natural de defesa, algo meio que instintivo, sabe? Vocês já viram o cuidado da espiritualidade para poder diminuir essa dificuldade entre os dois, de não tirar. O Sigismundo ele entra meio que num processo de medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer isso? E eles vão ajudando ele para ele poder entrar naquele processo de preparação, redução espiritual, esquecimento, a ligação com a mãe dele, com a Raquel. Mas o mais bacana nessa história, e isso é um exemplo para nós extraordinário, é que o Sigismundo ele desencarna como um espírito bastante devedor. Ele matou Adelino na vida passada, cometeu inúmeros equívocos, foi para o umbral, passou todo tipo de dificuldade que se pode imaginar, e ele de repente se arrepende e começa a mudança moral dele. Ele começa a estudar, começa a trabalhar, ele vai para um posto de socorro e começa a se envolver em tarefas. Ele ajudou tantos espíritos e tantos encarnados que ele chega a coordenar grupos socorristas na espiritualidade. Então, quando ele reencarna, ele vem com uma bagagem de créditos, de méritos,
de muitos espíritos que inclusive querem visitá-lo no processo logo após a reencarnação dele, mas assim, tantos espíritos que se sentem devedores. Olha só, um espírito que era profundamente devedor perante a lei, ele se torna agora credor perante muitos outros, trazendo aquela frase da Epístola de Pedro, né? Que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, ou seja, o imenso amor que ele descobriu haver dentro dele, que todos nós temos dentro de nós, pode estar escondidinho e tal, mas a gente tem, porque nós somos filhos de Deus, todos nós temos essa centelha divina. Isso fez com que muitos espíritos viessem ajudá-lo. Então, ou seja, durante toda a encarnação dele, ele receberia muito auxílio espiritual. Mas esse auxílio também que tem no momento da reencarnação é uma coisa extraordinária, o cuidado que tem com ele. E aí eu sempre quando falo do Missionários da Luz, me vem à tona um momento muito difícil da minha vida, que foi uma fase muito, muito complicada, né? Por volta de 2000, 98 a 2000 mais ou menos, e foi um livro que me ajudou muito. Tem livros que marcam a gente, né? A gente consegue, não sei, a gente acaba se identificando com ele e vendo esse todo, consegue ver o que está para trás, o que está para... Não é que a gente vê claramente, mas a gente vê meio que assim, como se fosse um vulto, sabe? Que você está identificando aquele vulto e se sente seguro na presença desse vulto que você está vendo. Você não consegue identificar o que tem como se fosse um nevoeiro, assim, uma névoa nos nossos olhos. É claro que a gente não consegue ter um nível de percepção clara disso, mas a gente meio que percebe o passado, percebe o que está por vir e percebe o presente. E nesse caso, esse livro me ajudou muito, me deu muita força para eu superar aquele momento difícil. Esses momentos que fazem parte de muitas provas e expiações, porque tudo está envolto. E a livro sobre impermanência, sobre transitoriedade, né? Do nosso querido Paulo, né? Difícil pra caramba. Mas a transitoriedade e impermanência, que é a marca registrada do processo encarnatório, principalmente no mundo de transição planetária, é o Carlos Pastorino, né? Que faz essa psicografia. É algo maravilhoso. E ali era impermanência, eu tinha que perder algo que era preciso que eu perdesse, né? E que na verdade não me pertencia, porque nada nos pertence, nem o corpo físico nos pertence, tudo é empréstimo de Deus ao nosso espírito, nos pertence ao nosso espírito. E todas as conexões que fazemos, todas as pessoas que amamos ou odiamos, que essas que odiamos nós carregamos junto conosco também. Por isso que é melhor amar, né? É melhor que a gente se reajuste. Em sono, nós temos, aí nós também não vamos citar livros específicos, mas em sono nós temos inúmeras situações onde nós temos esses auxílios em desdobramento. Quando nós dormimos, nosso espírito tende a se deslocar do nosso corpo. Às vezes fica do lado do corpo, às vezes ele vai para outras regiões. Pode ser locais bons, locais ruins. Mas é importante a gente observar que muito auxílio nos é prestado. A gente não vai focar aqui nas questões obsessivas, que são também complicadas durante o sono, tá? Mas nós vamos focar nas questões dos nossos mentores nos trazendo auxílio. E muitas das vezes, quando a gente está em desdobramento, a gente recebe essas intuições, eles conversam conosco. E nós encontramos, muitos de nós lembram de ter encontrado entes queridos na espiritualidade, né? É sempre um encontro muito marcante que a gente nunca mais esquece, esses encontros que nós temos. Eu me lembro muito, entre esses encontros que eu tive com entes queridos, um que me chamou muita atenção foi com o meu avô, Leandro, porque ele era uma pessoa com uma vitalidade, assim, sabe aquela pessoa de 80 e pouco, ele já estava com uns 83, 84 anos, ele pegava a enxada para capinar o terreno lá, que lá em casa tinha um terreno grande, eu não conseguia acompanhar ele com 84 anos de idade, porque aquela pessoa que tinha uma vitalidade, assim, uma força vital e uma integridade muito grande também. Mas ele tinha um apego pela vida, não assim um apego pelas coisas, não é isso nesse sentido, assim, apego material, apego pelo viver. E eu sabia que a desencarnação dele poderia ser difícil. Só que aí o que aconteceu? Ele teve tomou um tombo e houve uma torção de uma das vísceras do intestino. E essa torção, ela impediu a passagem das fezes ali, do alimento das fezes, eu não sei se foi na parte mais alta ou mais baixa do intestino, e ela necrosou, fez uma necrose, mas isso aí tomou o tombo, quebrou alguma coisa, nada, e o homem era de madeira de lei.
Realmente o velhinho, né, 80 e pouco anos, toma tombo, quebra fêmur, quebra no sul. Meu avô era um troço assim impressionante. E aí ele pegou, sabe o que ele fez uma vez? Ele teve que fazer uma cirurgia, a gente não sabia. Ele precisava fazer uma cirurgia. Foi lá, se internou no hospital, fez a cirurgia, saiu. Quando a gente soube, ele já tinha saído do hospital. No dia seguinte, estava procurando ele, estava no hospital, lá foi ele saiu. Então assim, ele era desse jeito. Não tinha medo de nada, não tinha problema, não tinha dificuldade. Aposentadoria, aposentou as 1000 pessoas lá em Vassouras. Ele infernizava a vida do pessoal lá do INSS de Vassouras. Naquela época que era mais assim, manual, tudo era manual, né? Tudo isso, foi bastante tempo. Ele não podia ver uma pessoa assim, um velhinho, passando dificuldade, que ele tinha que correr atrás para tentar aposentar a pessoa. E ele ficava lá, pegava no pé do pessoal até conseguir aposentar o velhinho. Era um barato ele. Mas aí aconteceu que foi uma desencarnação muito abrupta, porque logo veio quando começou a sentir dor, já estava tendo um processo infeccioso muito grave. E aí ele fez a cirurgia, tirou a maior parte do intestino, já estava muito necrosado, mas aí não teve jeito, ele teve a septicemia e veio desencarnar. E eu sabia que ia ser problemático isso, porque ele teve esse apego pela vida, por essa energia vital que ele tinha muito intensa. E anos depois, não sei se uns 5, 6 anos depois, eu sonhei com meu avô. E aí ele veio para mim e falou assim: Ronaldo, agora eu estou bem. Aí eu fiquei tranquilo, entendeu? Porque eu me lembro da fisionomia dele, me lembro dele falando isso para mim: Ronaldo, eu estou bem agora. Porque ele conseguiu superar aquele apego, digamos assim, aquela vontade de viver, sabe? Aquela gana pela vida, né? Mas uma pessoa boníssima, desapegada das coisas assim. Materialmente não tinha nada, totalmente desapegado da matéria. Tudo que ele tinha dava para os outros, não tinha, sabe? Minha avó teve que até pegar, para você ter uma ideia, minha avó teve que pegar, colocar minha avó tinha medo de morrer porque ela era muito doente. Ela falava assim: se eu morrer, o Leandro ficar cuidando da minha filha, ele vai empurrar esse troço todo e vai dar para os outros, não vai sobrar nem a casa para ela. Então eu usufruto para minha mãe. E aí e minha avó também desencarnou, foi uma situação totalmente diferente, ela era muito espiritualizada, e aí eu vi ela também. Mas o meu avô marcou muito porque eu sabia que ele tinha problemas, né? Ia ter dificuldades, e foi muito bacana o sonho, né? O encontro, na verdade, que você nunca mais esquece, porque é um troço que te marca muito. Então nós temos esses encontros na espiritualidade, temos encontros com os nossos mentores também, que vêm nos ajudar, vêm nos intuir, né? Quando nós fazemos rogativas em prece, por exemplo, nossa casa está um desequilíbrio, às vezes, energético. Eu falo desequilíbrio energético no sentido assim, por uma questão de pensamentos desajustados, por questão de medo, por questão de ansiedade, por questão de problemas financeiros mesmo. O nosso mundo está muito agitado, há muito medo, há muita incerteza com relação às coisas. Até com relação aos nossos filhos, né? A gente tem muita incerteza do que vai acontecer, como é que vai ser. E tudo isso pode gerar dentro da nossa ambiência familiar um campo propício para que entidades que estão... Gente, a gente fala muito de umbral, assim como se fosse um local... É assim, de fato, umbral são várias regiões onde os espíritos em perturbação se reúnem por afinidade de pensamentos e produzem aquelas formas, por ideoplastia, ou seja, pensamento moldando o fluido universal e produzindo aquelas formas. Mas você tem espírito caminhando pela rua, eventualmente é permitido o espírito vir dentro do centro, quando ele vem já em condições de poder receber as instruções. Lá na segunda-feira, lá no centro, é direto. Mas é interessante isso, né? Quando você tem, por exemplo, a gente tem no nosso estudo de segunda-feira, às vezes tem dia que entra uma quantidade imensa de espíritos lá na segunda. A gente tem um estudo presencial, umas 12, 14 pessoas, e o estudo online também junto. A gente tem um notebook ali e vai fazendo um estudo online pelo Zoom. Então a gente tem aí umas 25, 26 pessoas participando no total. O que acontece? O grupo, quando está bem harmonizado, as pessoas se prepararam, e essa grande luta de você conseguir mostrar para o pessoal que não se vai à casa espírita só para receber ajuda e aprender, você vai também para ajudar, mesmo que você não perceba isso. E aí, muitas vezes a pessoa não se cuida, e aí quando chega não se consegue ter aquele padrão vibratório para ajudar os espíritos, porque o que acontece? A gente observa muito uma coisa chamada choque anímico, que é um tratamento utilizado com muita eficiência, muita eficácia, melhor dizendo, em relação aos espíritos. O espírito está em desequilíbrio, tá? Desencarnou. Ou ele não sabe que desencarnou, ou ele sabe e está muito desorientado.
O que acontece? Quando você tem uma pessoa bastante equilibrada, especialmente na mesa mediúnica, lá não é uma mesa mediúnica, tá, gente? É uma mesa de estudos, mas a gente dá uma abertura para que, se você sentir vontade de escrever, escreve, desenhar, desenha, mas não propriamente para uma incorporação, vamos botar entre aspas, o nome não é muito correto, incorporação, mas seria uma mediunidade mais ostensiva, mas a intuitiva a gente deixa correr bem. E o que se observa, muitas das vezes? Você está com um grupo ali, a entidade se aproxima da mesa. Por quê? Porque nós estamos limitados pela nossa pele, né? A estrutura do perímetro do nosso corpo. Mas o nosso perispírito ele avança um pouquinho fora. Nosso corpo espiritual não fica restrito dentro do nosso corpo. Na verdade, o nosso corpo físico tem que estar dentro do nosso perispírito. O nosso perispírito sai um pouquinho para fora. Quando a gente está em oração, em concentração, essa vibração aumenta. Então, aqui nós chamamos de expansão perispirítica. Você quando está em muita oração, numa prece muito fervorosa, muito concentrado, tua aura, essa psicosfera espiritual de você, ela se expande. E numa mesa de estudos, onde todo mundo está concentrado, focado, todo mundo se preparou para aquilo, você cria um campo de energia em torno daquela mesa. Então, quando você traz a entidade, e é muito fluido vital envolvido, fluido vital só nós encarnados temos, mas os espíritos encarnados em sofrimento, eles sentem falta. Isso ajuda eles. Ajuda na memória, ajuda a melhorar as sensações, diminuir as sensações de sofrimento deles. Se esse fluido estiver equilibrado, né? Mas ali entende-se que todo mundo está ali num estudo, numa concentração, numa oração, então está favorecendo esse processo. Então o espírito está conduzido e ele entra em contato com aquele campo fluídico. O que acontece se a gente observa? Muitos trabalhadores apresentam sensações que o espírito está tendo. Dor de cabeça, ou tensão muscular, ou tristeza, vontade de chorar, ou então ele sente uma dor muito forte no estômago, ou então uma taquicardia, uma angústia, daqui a pouco aquilo some tudo. Por quê? O espírito ele é afastado devagarzinho, mas ele já sai, olha só o que acontece, olha só que coisa maravilhosa. E ele recebe da saúde energética do médium, o médium absorve um pouco daquela energia deletéria dele, mas o médium vai, e a própria espiritualidade aplicando o espaço vai dispersar aqueles fluidos. Então a pessoa daqui a alguns minutos eu falo, gente, sentir um pouquinho mal numa reunião assim é uma bênção, porque com certeza estamos ajudando entidades em sofrimento e elas ficam mais preparadas para receber a ajuda dos mentores na continuidade do tratamento que se faz no plano astral. E é assim que funciona. Só que, por exemplo, nessa segunda, o pessoal estava muito fora de foco. Os espíritos não foram aproximados da mesa. Eles se mantiveram à distância mais ou menos. Vamos dizer, a mesa está lá numa mesa grande, tem umas 12, 15 pessoas, 14 pessoas. Os espíritos chegavam até aqui mais ou menos. Eles não deixavam eles se aproximarem. Mas para proteção nossa. Porque se o grupo não está muito harmonizado, aí não vai dar certo. Porque você vai entrar em contato com espíritos em sofrimento. Aí nem você vai ajudar, ele vai ser ajudado. E nem eles vão ser ajudados também. Então, por isso que na casa espírita, a gente tem que estar sempre preparado para quando vai aplicar passe, vai para a reunião de estudo. Reunião de estudo é reunião de tratamento também, gente, os espíritos também. Há muito tratamento acontecendo. Há muita ação espiritual para se evitar suicídios. Por exemplo, nós temos vários episódios e vários casos narrados, tanto no Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, quanto o André Luiz na série Nosso Lar, pelo Chico Xavier. Tem um caso que chega ao ponto da moça, ela vai se matar tomando veneno, e ela tem uma criança pequenininha, e ela está tão desesperada, que ela não tem marido, não tem nada, ela está passando necessidade, e aqui o veneno está próximo a ela. E ela tem uma ligação com espíritos que se comprometeram com a encarnação dela, de uma colônia espiritual, de um posto de socorro. A gente, quando vem para cá, e estava falando do caso Sigismundo, mas todos nós temos ligações com mentores que nos avalizaram, vamos dizer assim, nos ajudaram, nos orientaram o que nós tínhamos, o que nós não tínhamos que fazer, e meio que observam dentro do possível, preservando sempre, óbvio, o livre-arbítrio. Mas o caso dela é um caso tão sério para se evitar, que o espírito dá meio que uma entidade que vai socorrer ela, dá assim meio que um estímulo nervoso no braço, ela faz assim com o braço, bate no copinho de veneno
ele bate no chão, se esparrama, e aí ela desperta daquele estado meio de torpor que ela estava, e aí os espíritos conseguem conversar mais com ela, aí ela meio que cai na real do que ela estava fazendo. Então há muito trabalho nessa situação também, de ação dos espíritos para evitarem suicídios, para evitarem aborto, a mesma coisa. Estamos cheios de casos assim dentro lá de nosso lar, da série Nosso Lar. Alguns casos se consegue, outros casos não, tá, gente? Eu tenho um caso que me marcou muito minha vida também. Isso foi há mais ou menos uns 14 anos atrás. Eu trabalho na Caixa Econômica. Então, quando você tem algum problema que acontece numa agência, falta de dinheiro, um roubo, uma fraude, qualquer coisa que envolva funcionários ou prestadores ali dentro, são montados um grupo para fazer a averiguação disso. É uma comissão de apuração de responsabilidade. E eu fiz parte de vários grupos de apuração de responsabilidade, para apurar fraudes, apurar situações desse tipo, aqui na região sul-fluminense. Felizmente, eu não estou mais participando disso. E houve uma ocasião em que houve um desaparecimento de dinheiro numa unidade da nossa região. E nós fomos, foi eu e um colega, que já desencarnou, nós fomos para fazer o processo. Nesse processo você levanta todas as provas possíveis, você observa quem pode estar envolvido com a coisa e tal, faz as oitivas, que são depoimentos, colhe os depoimentos, e depois você tenta chegar a uma conclusão. Contar fulano, beltrano, ciclano, tentar chegar, a partir dessas provas, desses depoimentos, você tenta fazer isso. E aí o que acontece? Teve um caso, esse foi um caso muito, muito triste, porque quando nós mandamos, eu mandei foi um pouco antes do carnaval, eu que preparei a carta de oitiva, de convocação de oitiva para essa pessoa. Ele não era funcionário, ele era um prestador. E foi entregue um pouco antes do carnaval, eu me lembro que foi entregue numa quarta-feira, foi mandado para essa cidade, na época eu trabalhava em Barra do Piraí. Nós mandamos para essa cidade, o gerente entregou a ele assinou, mas ele foi convocado porque ele estava dentro de um rol de possibilidades, a gente não tinha certeza se ele tinha feito alguma coisa. Mas nós precisávamos escolher o depoimento dele para saber o que ele estava fazendo no local naquele momento. Quando passou 2 dias mais ou menos, 3 dias, o meu colega me ligou: Ronaldo, você não vai acreditar, fulano se matou. Cara, aquilo foi assim, sabe, como se recebesse um soco na boca do estômago, sabe? E o mais incrível que aconteceu nessa situação foi que aí que a gente vê a ação espiritual. Nesse caso não foi possível ajudar, mas foi por um triz. Porque tinha uma colega nossa lá, que era da mesma área minha, que trabalhava nessa agência. Ela era supervisora lá também. E aí o que acontece? Ele, um dia antes de fazer isso, 1 ou 2 dias antes de fazer isso, ele procurou ela no final do expediente, porque normalmente o nosso setor era o último que saía da agência, a gente fechava a agência. Então, às vezes, aqui em Barra, às vezes eu tenho que sair daqui, eu tinha dia que sair 8, 9 horas da noite. Então, eu fecho às 4, mas a gente fica lá dentro. Então, eu saía às vezes 8, 9 horas da noite. E ela também saía tarde lá dessa região, dessa agência. Quando ela estava para já sair, ele chegou perto dela. Preciso falar com você. Ela fala, mas... E ela era espírita. Acho que ainda é ainda. Depois eu perdi o contato com ela. E ela falou assim, pode falar o que é. Aí ele ficou assim, não, deixa. Aí ele ia falar exatamente que ele tinha feito aquilo e que ele queria, obviamente, se abrir, porque estava muito envergonhado daquela situação. Só que é claro que a espiritualidade interviu para que ele fosse procurar ela, entendeu? E ela era espírita, cara, para poder entender, para ouvir. Só que ele, na última hora, assim, ele desistiu, cara, entendeu? E aquilo que mais deixou a gente assim agoniado, sabe? Porque ele esteve muito perto de não fazer esse erro, cometer esse erro. Porque se ele tivesse conversado com ela teria tranquilizado ele, nós teríamos feito as condições necessárias para que não evitasse. Eu simplesmente pediria demissão, ou seria demitido da empresa terceirizada, que foi, não era um valor assim tão expressivo também. Seria possível fazer de outras formas, entendeu? E assim foi um processo que realmente mexeu muito com a gente. Mas a gente observa que a espiritualidade interviu, cara.
para levar ele até ela. Ela é espírita, teria todas as condições de dar a ele a melhor orientação para ele nessa situação. E na noite, um pouquinho antes disso acontecer, na noite anterior, no dia anterior, de noite, isso aconteceu de manhã cedo, uma colega minha que era espírita também, de uma outra agência, essa é médium. Ronaldo, eu sou estranho contigo. Você estava na agência tal, e fulano estava morto no chão. Eu falei, meu Deus. Aí, só que quando eu vi isso, eu não vi a mensagem na verdade, eu vi a mensagem depois. Eu estava muito enrolado na agência, trabalhando. No dia seguinte que eu fui ver, depois de receber a notícia, fui ver a mensagem dela. No dia anterior ela tinha visto aquilo ali acontecendo. Mas faz parte desse processo, né? Esclarecimento de entidades obsessoras é o caso, porque se tinha entidade obsessora com ele, estava sendo também ajudada para poder, os espíritos intervêm dentro desse processo. A gente falou dessa questão de ambiência da casa. Muitas das vezes uma oração, teve uma situação muito bacana agora no centro recentemente, que foi uma companheira nossa que estava tendo síndrome do pânico, muito grave, misturado com outros problemas que teve, até problemas obsessivos também, juntos, mas a síndrome do pânico era determinante. Aí veio um companheiro de uma caravana, não sei se é da Ivone Pereira ou a caravana do Bezerra de Menezes, que vem em janeiro. Ele viu ela lá, ele é médium, e falou, olha, e que recomendou a gente que passe 3 vezes por semana nela, e rogando a Bezerra de Menezes esse auxílio para ela. Nós fizemos isso. Aí no dia que tinha reunião ela ia, um dia por semana ela ia. Na segunda ela não ia por conta de ser um tratamento mais complicado. A gente ia na casa dela na segunda, ia na casa na quarta, aplicando passe 3 semanas. Cara, ela mudou totalmente. Assim, ela estava num estado quase catatônico. Hoje ela está extremamente bem, ela tem uma recuperação muito rápida com o recurso do passe e o recurso da espiritualidade ali, especialmente está falando de Bezerra de Menezes. Então a gente observa que essa ação dos espíritos junto a nós é uma coisa assim extraordinária. A gente não tem como mensurar isso. E aí nós vamos para a nossa última parte aqui, que é esse livro Entre os Dois Mundos. O que acontece nesse capítulo? É o capítulo 3, 4. O que acontece? Não, capítulo 3, desculpa. Há uma reunião na espiritualidade, numa colônia espiritual, e esse livro é do Manuel Filomeno. Esse livro foi psicografado em 2004, pelo Divaldo. Ainda é um dos últimos livros, assim, um pouquinho mais difíceis do Manuel Filomeno, porque depois o Divaldo vai ficando mais idoso, os livros vão tendo que ficar mais leves, né? Você pega um livro, por exemplo, Tormentos da Obsessão, da década de 80, 70, um livro mais pesado ainda, em termos de conteúdo, em termos de... A gente já pegou mais levinho para começar a inserir o pessoal no curso Manuel Filomeno de Miranda. Ele trabalha muito a questão de obsessão, desobsessão, loucura espiritual, sexualidade desregrada, essa parte toda. O Manuel Filomeno tem um conhecimento extraordinário, que isso aí ajuda muito. Existe inclusive trabalhos de muitos psiquiatras e psicólogos que estudam as obras do Manuel Filomeno para aplicarem, tentarem reproduzir em outras obras e tratamento terapêutico, né? Terapêutico espírita, né? E nessa obra eles vão fazer um trabalho onde 100 equipes espirituais vão visitar vários indivíduos que estão passando por dificuldades. Cada equipe formada por 5 pessoas, por 5 espíritos desencarnados. Então é um trabalho grande. E aí vai ter um determinado momento nesse livro em que vai ser feita uma palestra. E quem vai fazer a palestra é um mártir cristão chamado Policarpo, que viveu mais ou menos por volta do século IV. Ele foi martirizado em Roma, ele, a esposa e os 2 filhos. Numa das últimas perseguições, me parece que foi no ano 302, é uma das últimas perseguições dos romanos aos cristãos, que é logo depois, em 313, veio o Édipo de Milão, que conseguiu liberdade religiosa, depois Constantino, né, assume o poder e acaba se tornando também cristão depois de um certo tempo, e aí a igreja para de ser perseguida. Então nessa última perseguição ele foi morto, mas ele é um espírito assim de uma elevação extraordinária. Ele vem várias vezes, retorna várias vezes no seio do cristianismo e por fim vem na última vez como na codificação. Eles não falam se é no século XX ou século XIX, mas eu acho que ele vem no século XIX, no início da codificação, para ajudar esse trabalho.
E ele começa a fala dos problemas que nós falamos aqui, das questões que envolvem o planeta Terra, do momento que nós estamos passando. Isso em 2004, a situação, até de certa forma, vamos dizer assim, do ponto de vista das complexidades, elas se tornaram maiores, né? De 2004 para cá. A gente está vivendo momentos muito críticos. A rapidez das coisas, a mudança que está acontecendo, nós não estamos conseguindo acompanhar e nem processar isso. E o grande problema de você ter mudanças muito rápidas nos processos comportamentais e nas ideias é que você não tem tempo de ver o resultado daquilo. Você estabelece um novo comportamento como sendo, digamos, aquilo que é para ser feito, mas você não tem ainda um retorno. Em geral, a nossa evolução ao longo do tempo ela foi mais lenta nesse sentido. Dava tempo de você ter mas hoje até pela tecnologia, pela própria forma como a comunicação ela vai muito mais rápida, muitas ideias se propagam com muita rapidez e são implantadas quase que à força às vezes, e isso sem saber exatamente o retorno que isso vai dar. E você só conhece uma árvore pelos seus frutos. A árvore pode ser bonitona, mas você só vai saber se ela realmente é boa depois que você provar o fruto dela. E não dá tempo às vezes de você, a árvore está se desenvolvendo, é bonita, então vamos abraçar essa árvore aqui, essa mesmo que a gente quer, vamos sair plantando essa árvore por tudo que é lugar. Então, você não provou o fruto dela, você não sabe se ela dá bons frutos. Esse é um alerta que Jesus nos fez há 2000 anos atrás, e isso é um grave problema que está acontecendo. E é por conta disso que eles organizam esse processo. E o objeto desses trabalhos são religiosos, de uma forma geral, especialmente espíritas, tá? Vai ser feita essa tarefa desse auxílio. E aí vai ser o Manuel Filomeno, de Miranda, vai ter o José Petitinga, que foi assim, meio que um mentor do Manuel Filomeno aqui na Terra. Há um psiquiatra que viveu aqui na Terra na década de 40, 30, chamado Arquimedes, que ele vai coordenar essa equipe, e mais umas 2 pessoas lá. Mas o Policarpo faz essa explicação e diz para eles toda a dificuldade que eles vão ter que passar vindo à Terra para poder ajudar. E eles vão tentar ajudar vários indivíduos que se comprometeram antes da reencarnação a fazerem algo, seja pelo movimento espírita, seja por qualquer movimento religioso. Na verdade, são movimentos religiosos variados. Isso acontece em outros campos também, tá, gente? Não é só no campo religioso, não. Essa ação espiritual ela abrange todos os campos humanos, mas o campo religioso ele tem um cuidado especial com ele, porque ele é aquele que mais joga luz na nossa vida, se nós soubermos seguir corretamente. E todas essas incertezas que às vezes povoam, né, a nossa mente, elas não é que se desfazem, mas eu acho que elas se tornam menos incertas. A gente consegue ter uma visão um pouco melhor, a gente tira um pouco dessa névoa que às vezes está encobrindo os nossos olhos. A religiosidade, a espiritualidade e a revelação espiritual muito elevada, ela tem esse poder, essa capacidade, se nós nos colocarmos nessa condição. E ele escreve uma coisa aqui, que eu vou ler para vocês, que ele disse sobre esses missionários que vão, não são missionários elevadíssimos. Claro que o Manuel Filomeno é de fato um espírito já muito gabaritado, mas o que eles pedem ali são trabalhadores de fato experientes e que têm uma grande boa vontade para vir mergulhar de novo em fluidos densos, mesmo estando desencarnados. Mas o fluido da psicosfera terrena é um fluido muito denso. Vocês imaginam lá para a guerra da Rússia e da Ucrânia? Nós temos hoje lá, pelo menos até agora, algo em torno de 600 mil mortos. Você imagina a quantidade de... Não é só isso, feridos é uma quantidade absurda. Pessoas que perderam tudo, uma quantidade absurda. O medo que existe o tempo todo. Um país assolado pelo medo o tempo todo, bombas caindo. Imagina a psicosfera que você não cria numa ambiência dessa. Né? E nós estamos em vários lugares do mundo apresentando questões tão graves quanto ou próximas disso, e isso cria uma psicosfera muito complicada. Né? E isso agita também os espíritos no umbral, região umbralina, porque há um intercâmbio constante. E a gente comentou que item 459 do Livro dos Espíritos. Pergunta, né, a influência dos espíritos a gente é muito grande, mas ele não falou a influência do espírito bonzinho ou não. Ele fala da influência. Essa influência é positiva e negativa. Né? Só que nós temos que criar as condições para que essa influência seja positiva. Mas olha só a dificuldade que os espíritos têm de vir nos ajudar. Esses espíritos que estão mais assim já
mais equilibrados, mais lúcidos, porque eles têm que descer numa psicosfera. Gente, não é tão tranquilo quanto a gente imagina, não. O espírito sai de uma colônia como o nosso lar, onde está relativamente o padrão vibratório elevado. Para o nível da Terra é elevado, relativamente ao nível da Terra. Ele tem que sair de lá e entrar numa região de nevoeiro, que é a região nossa aqui. A gente não percebe isso, porque a gente já se acostumou com o nevoeiro. Mas para eles é como um nevoeiro denso. Ele diz o seguinte: descer a Terra nesses momentos é como mergulhar em densa neblina, com dificuldade de avaliar os contornos que aparecem quando se está em uma paisagem desconhecida. A densidade das vibrações grosseiras que predominam em algumas partes do globo, onde teremos que proporcionar luz, pode gerar confusão e traumatismo emocional, ou seja, até para o espírito que está ajudando, porque ele vai ver tantas coisas problemáticas que até o espírito, se ele não estiver muito equilibrado, ele sente aquilo ali. Ao lado das multidões espirituais, ou seja, dos desencarnados que ali se movimentam. Então, é trabalhoso para as entidades virem nos ajudar. O mínimo que nós podemos fazer, e aí eu me refiro, gente, também à questão aqui dentro da casa espírita. Uma coisa que eu tento sempre incutir isso lá, eu falei com vocês, lá no nosso grupo. Você está numa palestra. O palestrante às vezes não está bem inspirado, não está bem intuído, porque aqui, por exemplo, no Fonte Viva, não tem como você não estar bem intuído. Né? Não é porque eu estou aqui, não, a vibração aqui é realmente uma vibração muito elevada. Mas às vezes o palestrante às vezes não está bem, ele pode não ter conseguido se preparar bem, ou ele pode ter se preparado, ele pode não estar passando bem. Eu já fui fazer palestra passando mal. Isso acontece. Eu, assim, para faltar na palestra, só se eu tiver menos de cama, ou tiver sem voz nenhuma. Já aconteceu, eu perder totalmente a voz, não ter como fazer palestra. Mas assim, só que aí não sai perfeito aquilo. Entendeu? O que acontece? Quem está assistindo, quem está ouvindo, veio para receber ajuda. Só que acontece, gente, que nós vamos para receber ajuda, mas tem que entender que nós também somos doadores. E muitas das vezes na vida, a vida nos coloca o seguinte dilema: nós queremos ser enfermos ou enfermeiros? A gente quer estar doente ou a gente quer estar cuidando da pessoa que está doente? Eu prefiro estar cuidando, eu prefiro ser enfermeiro. E esse dilema é colocado na nossa vida o tempo todo. Então muitas das vezes vocês estão sentados aí, nas cadeiras, e vocês estão ajudando mais do que eu estou falando aqui. Porque às vezes a vibração de vocês está ajudando a manter a vibração do ambiente. E quanto mais a gente começa a ter essa mudança de perspectiva, de visão, a gente passa a se ajudar muito mais. E criar condições favoráveis também para que a espiritualidade atue em nós. Então o processo básico para que esse auxílio espiritual venha aos encarnados, ou seja, venha até nós, é que nós criamos as condições de sintonia. Para essas condições de sintonia, é aqueles cuidados básicos que a gente sempre fala. Oração todo dia. Sempre fazer oração. Eu particularmente gosto muito de fazer de manhã cedo e à noite, mas assim, na parte da manhã é batata. Eu acordei, a primeira coisa que eu vou fazer, aliás, a segunda coisa, primeiro é jogar futebol com os passarinhos lá de fora, enche de passarinho, mas assim, 30, 40, 50, canarinho, rolinho, biquinho de latte. Eu faço isso primeiro, aí eu vou orar, que eu não posso orar mais tranquilo, porque os bichinhos estão passando fome lá. Mas é lindo demais ver aquilo. Aí você pega e vai fazer a tua oração. Faz a tua leitura, mas não é oração de 2 minutos, 3 minutos. Pai nosso, Pai do céu, santo de casa, elevação, não, isso não é oração, gente. Né? Tem que se concentrar, tem que estabelecer uma sintonia com o teu mentor. Né? Faz uma leitura. Se não deu para fazer aquela hora, você acordou tarde, sei lá, o trabalho vai apertar o horário, faz então depois, faz durante o dia, faz à noite, não deixa de fazer a leitura também edificante. Isso vai moldando o nosso pensamento, isso vai ajustando o nosso pensamento, vai educando o nosso pensamento, vai abrindo a nossa mente para isso. Quando você sabe que os espíritos estão ali, você já conhece essa dinâmica, fica tudo mais fácil. E o mínimo que nós temos que fazer é dar a eles condições de eles atuarem positivamente sobre nós. Se nós não damos essa abertura e não condicionamos, não sintonizamos para receber o auxílio deles, aí também é querer demais que eles possam fazer milagre. Tudo bem, às vezes eles conseguem fazer, às vezes eles conseguem ajudar a gente até em situações em que nós não estamos, mas eles ajudam muito. E eu quero só finalizar aqui, já está passando o tempo, nós fazemos orações intercessórias muito lá no nosso centro. E teve uma vez, já tem alguns anos isso,
esse foi um caso que me marcou muito também. Essa moça perdeu a mãe, perdeu entre aspas, né? A mãe foi para o plano espiritual. E ela não aceitava de jeito nenhum, ficava muito revoltada com isso. E ficava muito agoniada. E eu sei que um dia no aniversário, na formatura da minha sobrinha, lá em Juiz de Fora, uma barulheira danada, ela veio conversar comigo. Eu não tinha nem muito contato, mas essa pessoa veio conversar comigo. Você é espírita, né? Sou espírita, gritando, né? Porque uma barulheira danada, som no conjunto, com a coisa toda. E ela foi contando mais ou menos a história, ela gritando. Eu falei, faz o seguinte, segunda-feira agora, essa segunda agora, isso foi no sábado, né? Segunda-feira tem reunião, 7h30 da noite, 7h30, 7h45, eu quero que você fique concentrada. Vá para o teu quarto, fique em oração, nós vamos estar orando por você, fazendo a mentalização, né? A Nádia já sabe também como a gente faz lá. Nos estudos online também a gente faz, no estudo presencial a gente faz. Ela falou que deitou na cama, porque ela veio falar comigo isso depois, ela me deu esse retorno. Ela disse que ela deitou na cama, a orar, um pouquinho antes de 7h30. Quando chegou às 7h30 mais ou menos, ela apagou. Quando foi umas 10 horas da noite, ela acordou. Ela apagou mesmo, eu tinha dado anestesia nela. Ela acordou leve. Depois ela falou, aí depois ela não teve mais esse problema. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu não sei porque ela não se lembra bem. Ela só sabe que ela apagou completamente e acordou como se estivesse flutuando nas nuvens assim. Porque eu acho que os espíritos ou levaram ela para perto da mãe para conversar, pode ser que tenha ocorrido isso, aí eu já não tenho essa informação. Ou a própria orientação que eles deram, fizeram limpeza fluídica, reequilíbrio espiritual, energético. Ela conseguiu lidar com aquilo numa boa depois. Então vocês observem como esse auxílio dos espíritos, e não mais nas orações intercessórias, ou nas nossas orações pessoais por outras pessoas, tem um poder gigantesco. Mas ela se preparou, ela se colocou numa condição de receptividade. Nós também temos que fazer a mesma coisa. Tá bom? Obrigado. Passou um pouquinho de chupa aqui. Faz a prece. Faço sim. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador. Em profunda gratidão, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas, por termos nos levantado, realizado nossas atividades, e nesse momento, Pai, estarmos aqui para Te glorificar, para tentar Te acompanhar, Te entender, as Tuas leis, Tua soberania, Tua glória. Gratidão e contentamento, Senhor. A Jesus, nosso Mestre, nosso Rabi. Obrigado, querido amigo, por todo o amor que tens derramado sobre a terra. Somos ainda tão reativos à Tua mensagem, tão rebeldes a essa mensagem de amor que tem envolvido a terra, tantos milênios e tantas outras que vieram em Teu nome, Mestre, através das inúmeras revelações espirituais, trazendo a lei divina apropriada a cada povo, a cada época, a cada lugar, mas sempre o Teu amor presente, Senhor. E mais bênçãos ainda por termos a doutrina espírita e Teu Evangelho nesta casa de luz nessa noite, a presença de nossos companheiros e irmãos espirituais, os mentores, a quem rogamos que possamos, ao nos dirigir aos nossos lares, levar em nosso coração a mesma paz e a mesma harmonia que cultivamos nessa noite, e possamos compartilhá-la em nossos lares, com todos os nossos entes queridos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.